Estamos de volta com mais Mercado e Companhia neste dia 1º de janeiro de 2016. E é hora da gente trazer as expectativas para o próximo ano, especialmente sobre juros, sobre dólar, qual o ambiente econômico que nós vamos encontrar e como isso pode calibrar as nossas expectativas de custos, de investimentos, para traçar todo esse panorama e este cenário. Está conosco o economista e diretor da Rican Consultoria, Ricardo Amorim. Ricardo, um prazer tê-lo conosco, seja bem-vindo. Prazer é sempre meu estar aqui com vocês. Muito obrigada. Ricardo, 2015 foi um daqueles anos que entrou para a história, cheio de notícia ruim, né? 2016 vai ser melhor? Bom, ser melhor ficou fácil, né? Porque a gente pegou um benchmark dos piores. É um ano que vai embora sem deixar saudades. Quer dizer, a gente teve a economia desmilinguindo, a inflação subindo, crise política, para piorar o Corinthians campeão brasileiro. Quer dizer, pouca gente vai ter saudade desse ano. Agora, 2016, eu acho que tem alguns pontos que serão melhores. O primeiro, a economia vai de novo passar por uma contração, mas uma contração menor do que a de 2015. A boa notícia é que faz 5 anos que, ano após ano, o desempenho do PIB é pior do que no ano anterior. E esse aqui provavelmente é o ano da virada. A segunda virada é que também, desde 2011, em todos os anos, as expectativas do começo do ano foram frustradas. Em outras palavras, os economistas acreditavam, por exemplo, em 2011, que o PIB cresceria, se não me engano, 4% e ele cresceu 3%. Em 2010 a expectativa já era menor, a realidade foi pior ainda. Eu acho que essa é uma outra virada que a gente vai ter. É bastante provável que a economia, pelo menos na segunda metade, comece a ter uma recuperação mais forte, eventualmente antes do que é a expectativa, e certamente a gente vai terminar o ano melhor do que começou, o que infelizmente não é verdade há bastante tempo. Pois é, agora você está dizendo que a gente tem uma expectativa de 2016 melhor, claro, em comparação com 2015, que é um 2015 muito ruim, só que muita gente estava reavaliando a possibilidade de 2016 também ser pior e a recuperação vir só em 2017. Isso mantém-se no seu radar também? Eu acredito que não. Eu acho que, bom, do ponto de vista de número do PIB, o número do PIB de 2016 vai ser uma queda com toda certeza, mas isso em grande medida é pelo efeito estatístico. Como a gente termina o ano de 2015 muito pior do que começou, mesmo que a economia andasse de lado todo ano, a gente teria o PIB caindo 1,5%, simplesmente porque, na hora que eu comparar a média de 2016 em relação à média de 2015, por um efeito estatístico isso acontece. Agora, efetivamente, a sensação que é na ponta, se a economia está melhorando ou piorando, no final do ano ela vai ser melhor do que agora. Ela vai ser melhor, basicamente, porque a gente conseguiu, ao longo de 2015, aos trancos e barrancos, resolver um dos grandes desequilíbrios macroeconômicos gerados no primeiro mandato do governo Dilma, que eram as contas externas. O dólar vai na faixa de 4, resultado, as nossas importações ficam caras, as exportações mais competitivas, a balança comercial, que era um dos problemas, as contas externas, começaram a melhorar. Segundo desequilíbrio era de inflação. A gente, no primeiro mandato, o Banco Central não foi duro o suficiente com a inflação. Para completar, o governo ficou segurando vários preços públicos até a semana após as eleições. Depois vem aumento de gasolina, de energia elétrica, de combustíveis em geral, mais preço de metrô, de ônibus. A inflação sobe. A alta do dólar, há mais uma pressão na inflação. Enfim, a inflação comeu solta. Os juros subiram e subiram muito. A alta dos juros e a recessão vão colocar a inflação ao longo de 2016 numa trajetória de queda, provavelmente criando condições para uma queda de juros no final de 2017, desde que o terceiro desequilíbrio seja resolvido, que é o das contas públicas. E para resolver o desequilíbrio das contas públicas, a gente precisa resolver basicamente a crise política, porque é o Congresso que tem impedido o governo de colocar as contas públicas em ordem, porque ele não deixa o governo aumentar impostos ou cortar gastos. Como eu acredito que ao longo do primeiro semestre a gente resolve esse imbróglio político, de uma forma ou de outra, das duas uma, ou a presidente consegue criar um processo de apoio ao seu redor, mata o processo de impeachment e consegue apoio para fazer o ajuste fiscal, a economia, a confiança vai voltar, junto com a confiança e com a queda de juros, volta o crédito, volta o investimento, volta o consumo e a economia volta, ou a presidente não consegue fazer isso. Ela vai ficar no meio do caminho, vai entrar alguém no seu lugar, se for pelo caminho atual, seria o vice-presidente Temer, ou se for um impeachment causado pelo financiamento, no caso, tecnicamente não é um impeachment, mas enfim, se não for aprovado a parte de financiamento de contas, não do TCU, mas da campanha que passa pelo TSE, caem os dois, nova eleição é chamada. Entre quem entrar, vai ter mais apoio político, consegue fazer o ajuste fiscal. Então, meu ponto, eu não sei exatamente qual é o caminho que a política vai levar, mas em um ou em outro, a probabilidade de uma recuperação econômica ao longo de 2017, provavelmente mais para meados de ao longo de 2016,
Ainda não me acostumei com o ano passou. Provavelmente meados de 2016 é muito grande. Bom, são muitas informações aí que você trouxe para a gente vai traçar alguns tópicos que eu sei que você que está nos assistindo quer mapear aí para tomar suas decisões. Vamos começar então com taxa de juros. Você mencionou que em 2015 a gente teve uma escalada dos juros. Para 2016 há uma grande expectativa de que eles continuem subindo, ou seja, financiamentos mais caros, custos de produção mais altos. A boa nova é que lá para o fim de 2016 ou 2017 você acha que eles se acomodam em patamares mais baixos. Nesse momento, qual a sua recomendação para quem está pensando em investir com essas taxas de juros atuais? Bom, fundamentalmente, no começo do ano, o que a gente tem é a inflação ainda está alta, o que talvez exija uma nova elevação da taxa básica de juros, a taxa Selic. Além disso, enquanto a gente não faz o ajuste fiscal, o risco de que haja a perda do grau de investimento brasileiro aumenta, o que aumentariam os spreads bancários, a taxa de inadimplência está subindo por conta do desemprego, que também aumenta o spread bancário. É por isso que a taxa de juros está subindo no começo, deve continuar a subir no começo do ano. Por outro lado, porque ela deve cair no final do ano? Porque ao longo do ano, com a recessão tão prolongada e tão profunda, a demanda está muito fraca, as empresas não têm mais a capacidade de subir preço, porque senão elas não vendem, e isso deve trazer a inflação para baixo e os juros mais baixos. No meio do caminho, significam duas coisas. A primeira, disponibilidade muito pequena de financiamentos mais para o começo do ano. Então, primeira coisa é tentar evitar endividamento. Segunda, se tiver que fazer, tentar deixar as rolagens mais para o final do ano, início do ano seguinte, 2017, quando o custo deve estar menor. Terceiro, para quem tem receitas em dólar, que é o caso do setor exportador, agro, a maior parte do nosso agro é exportador, o que eu diria é que está numa hora boa de fazer financiamentos em dólar, porque o dólar já está num nível muito alto, 50% ajustado pela inflação, mais alto do que a média dos últimos 35 anos. O que isso significa? Eu não sei onde o dólar vai estar no mês que vem, na semana que vem, mas daqui a 2, 3, 4, 5, 6 anos, provavelmente ele vai estar abaixo do que está agora. Então, quem fizer um financiamento em dólar, quando os juros é muito mais baixo e provavelmente a taxa de câmbio seja inferior à atual, vai ter um custo muito baixo, eventualmente até negativo. Então, agora, eu tomaria dois cuidados. Primeiro, prazo mais longo possível. E segundo, de preferência que não seja 3 anos, porque 3 anos eventualmente bate na próxima eleição e os ciclos eleitorais sempre geram incerteza e a incerteza tende a levar a uma alta do dólar, coisa que, aliás, aconteceu ao longo do ano passado. Muito bem esclarecido, juros, dólar, já respondida na mesma questão. Volto a um tópico que você mencionou no começo da nossa conversa, tributação, reajuste das contas públicas. O brasileiro já não aguenta mais falar em alta de impostos, ninguém está satisfeito com a atual conjuntura e não quer pagar mais por todo esse rombo nas contas públicas. Será inevitável termos mais tributos em 2016? Eu temo que sim, porque o governo, no fundo, ele está obeso, mas ele resolveu colocar agente de regime. Isso que significa as contas públicas. O governo gasta mais do que ele arrecada, em vez dele resolver cortando o gasto, que é a solução ideal num país que já tem entre 156 países emergentes, é o terceiro em total de impostos arrecadados e certamente não é o terceiro em qualidade de serviços públicos. Mas, a curto prazo, o ajuste é mais rápido quando ele é feito com aumento de impostos do que quando ele é feito com cortes de gastos. Então, o que eu acredito que deva acontecer ao longo do ano, aliás, como aconteceu em 2015, é um ajuste muito mais pelo lado de aumento de impostos do que de corte de gastos. Longe de ser o ideal, mas é o que este governo, em particular, dado o seu perfil, que gosta de um Estado grande, um Estado que intervém muito na economia, e somado à dificuldade que ele tem no lado político no Congresso, provavelmente é o único que ele consegue fazer com alguma velocidade, e a gente precisa de velocidade no caso. Bom, Ricardo, hoje, 1º de janeiro, eu quero que você nos traga boas novas. Eu sei que é uma responsabilidade grande diante do cenário atual, mas peço para você a sua recomendação, suas projeções para 2016 um pouco mais otimistas. Olha, para começar, no setor mais verde que a gente tem no Brasil, o nosso agro, Palmeiras vai ser campeão da Libertadores, isso é certeza. Agora, as outras são menos importantes do que essa, mas o que a gente deve ter também é que, em primeiro lugar, como eu dizia, o PIB vai ter um desempenho melhor, a inflação vai ser mais baixa, a balança comercial vai ter um resultado melhor, as contas públicas devem ter um resultado melhor do que em 2015. Em outras palavras, todos os fundamentos econômicos devem melhorar. Além disso, eu acredito que a crise política, de uma forma ou de outra, seja resolvida. Em ambas, eu acredito que o Brasil sai melhor,
Porque a verdade é que 2015 foi um ano de paralisia total. O que a gente está fazendo, o que na prática, a partir do momento que o Eduardo Cunha aceitou a entrada do processo de impeachment, é tirar o bode da sala. E o bode ao que eu me refiro é esse risco. Será que vai? Será que não vai? O que acontece? O que não acontece? Decisão de negócio não gosta de incerteza. E tirar a incerteza é uma belíssima notícia, aconteça o que acontecer. Bom, claro que a gente quer saber qual é a sua visão para o agronegócio inserido neste cenário que você coloca de boas expectativas, digamos. É melhor do que para o resto da economia brasileira. E fundamentalmente porque o agronegócio depende mais de demanda externa do que de demanda interna. Como o resto do mundo hoje vai melhor do que o Brasil, a presidente gosta de falar que o problema do Brasil veio da crise internacional, mas na realidade não veio. E exatamente por isso, um setor que depende mais de fora do que de dentro acaba tendo um melhor desempenho. E esse é exatamente o caso do agro. Em segundo lugar, ao longo de 2015 e mesmo no começo de 2016, a gente ainda deve ter um dólar num patamar muito alto, que aumenta a rentabilidade do nosso agronegócio e compensa a queda de preço em dólar da maior parte dos grãos que a gente teve, da maior parte das commodities agrícolas. Então a rentabilidade do agronegócio, apesar de um preço em dólar relativamente baixo, eu diria bastante baixo para os últimos anos, em quase todos os casos, a gente ainda tem em reais preços bastante razoáveis e por isso tudo eu acho que o nosso agronegócio vai continuar sendo uma das estrelas da economia brasileira ao longo desse ano. Que bom! Ricardo Amorim, uma grande satisfação começar o ano com você aqui no Mercado e Companhia. Volte sempre, te desejo muita prosperidade, muito trabalho e boas energias em 2016. Para o Brasil, estamos precisando prosperidade, trabalho e boas energias. Que aconteça para todos nós. Verdade. Obrigada, Ricardo. Obrigado.